a síndrome de Uzias. O livro de Crônicas, ele vem com uma ideia mais teológica em registrar a história interpretativa de Judá. Ou seja, nesse cenário diferente dos livros dos reis, aqui foca nas histórias e na política dos reis. É importante a gente observar que podemos encontrar nas histórias dos reis muitas lições importantes às nossas vidas. Aqui, nesse cenário de Crônicas, muitas histórias vão marcar a época. Então, este livro de Crônicas, ele é classificado como um livro histórico do Antigo Testamento. Então, podemos considerar a autoria deste livro em aberto, porque não tem um detalhe do autor especificamente. Alguns tentam aplicar as Esdras, mas não é algo objetivo escrito por ele. Porém, esta escrita está em aberto, mas o importante é a história que contém nele, que nos ensina muitas lições para nós observarmos. Se eu fosse dividir o livro de Crônicas em 3 palavras, a primeira seria história, porque tem muitos registros de reis e povos e profetas neste livro. Se eu fosse resumir, uma segunda palavra seria fé, porque aqui encontramos muitos relatos sobre a história de fé de muitos reis, de muitos servos, e serve de exemplo para nós. Se eu fosse resumir em uma terceira palavra, seria restauração, porque vamos ver Deus, através de sua palavra, restaurar o seu povo. Em muitas histórias podemos observar esse cenário de restauração. Então, o livro histórico de Crônicas, ele nos ensina sobre fé, sobre restauração e histórias que temos exemplos a seguir. O texto a qual lemos, ele conta a narrativa de um rei. Que rei é esse? Vai entrar no cenário um homem chamado Uzias. Uzias, ele vai entrar em ascensão. E quando Uzias, ele entra em ascensão, podemos observar que ele tinha apenas 16 anos. E esta idade é conhecida como a idade da juventude, a idade onde o jovem está descobrindo a sua maturidade ainda. Ele não foi muito experimentado na vida, porém, ele vai receber uma grande oportunidade. E essa oportunidade que ele recebe é um ofício de rei. Então, ele começa a reinar com 16 anos no lugar do seu pai. E aqui percebemos, cuidar de pessoas não é uma tarefa fácil. Assumir responsabilidades não é uma tarefa fácil. Imagina um jovem de 16 anos, ele cuidar das causas do povo. Essa era a história de Uzias. Com apenas 16 anos, ele começou a reinar. Mas o que me chama a atenção é que através dessa vida difícil que ele teria que se responsabilizar. O nome Uzias vem da etimologia hebraica, que significa: minha força é Jeová. Não importa a responsabilidade que assumimos, se a nossa força for Jeová, a gente consegue se lidar com qualquer coisa. Não importa a responsabilidade que Deus deu, mas se Ele for a sua força, a gente consegue tirar de ficha qualquer responsabilidade. E lendo o texto, esse texto nos traz a ideia. No verso 5 diz: enquanto ele buscou o Senhor, Deus fez prosperar. Enquanto buscamos o Senhor com fidelidade e humildade, Deus nos ajuda em qualquer adversidade e em qualquer responsabilidade que foi nos confiada. Mas esse verso 5, ele me traz um contraste. Esse contraste que esse verso 5, ele vai aplicar ao nosso coração, é que uma palavra no verso faz toda a diferença. Enquanto buscou o Senhor fez prosperar. A palavra enquanto, ela vem da ideia de incerteza. A palavra enquanto,
ela vem da ideia de algo que não é certo. Porém, aqui observamos que enquanto ele buscou o Senhor, ele fez o que era reto ao Senhor. Mas essa palavra enquanto, ela nos traz um ar de preocupação, porque muitas pessoas começam bem, muitas pessoas começam a fazer o certo, enquanto busca o Senhor. Essa palavra enquanto, ela vem na ideia que todas as pessoas, ela tem um certo limite. E esse limite pode classificar como incertezas. Enquanto Uzias, ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E quando a gente começa a ler o registro de Uzias, percebemos que o texto nos mostra que ele foi extremamente poderoso. Enquanto ele buscava o Senhor, enquanto Deus era a força dele, Deus ajudava ele em guerras, Deus ajudava ele em edificações, Deus ajudava ele em projetos. Porém, existe um cuidado que devemos se preocupar. Qual? Tem pessoas que é ajudada por Deus, tem pessoas que recebem de Deus uma vida próspera, tem pessoas que recebem de Deus um determinado respeito. E isso aconteceu na vida de Uzias. Porém, quando o nome de Uzias se tornou evidência, um perigo, ele vai bater na porta do coração. E esse perigo é chamado de cuidados externos que devemos tomar. E qual é? Para não me tornar uma pessoa soberba. E a soberba, ela afasta o cuidado de Deus no nosso coração. O verso 8 diz: o nome de Uzias se tornara extremamente poderoso e se espalhou até a entrada do Egito, pois ele se tornara extremamente poderoso. Quando meu nome está em evidência, eu sou bajulado. Quando meu nome está em evidência, eu recebo presentes. Quando meu nome se torna evidências, muitas pessoas me cercam. Mas mora um perigo aí. Eu tenho que tomar cuidado para o meu nome não ser acima do nome de Deus. E uma soberba tem tomado conta de muitas igrejas. Tem pessoas que recebem um pouquinho de nome, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de graça de Deus, e ele acha que é a última bolacha do pacote. Tem pessoas que recebem um pouquinho de nome, um pouquinho de fama, ele acha que está acima de Deus. É o que acontece na vida de Uzias. Ele se tornou extremamente poderoso. Enquanto ele buscou o Senhor o abençoou. Mas quando o meu nome me traz fama, quando o meu nome me traz poder, eu tenho que tomar cuidado para não me tornar soberbo e arrogante. Deus era a força de Uzias até ele ganhar nome, até ele ganhar fama, até ele ganhar poder. Tem pessoas que começam bem, tem pessoas que estão no caminho certo, mas depois a desumildade, a arrogância e a soberba domina a vida dela e o coração dela, e ela se ensoberbece a ponto de esquecer o Senhor. Vivemos em um cenário atual que nos mostra essa trágica verdade. Pregadores, líderes, cantores ganhou um pouquinho de fama e esqueceu que quem o ajudou foi Deus. Uzias se exaltou a ponto de se tornar soberbo. Uzias se exaltou a ponto de se tornar um homem totalmente soberbo. E o que Uzias, através da soberba, vai fazer? Ele vai até o santuário, vai pegar um incensário, um fogo estranho, e querer acender na casa de Deus.
Essa tarefa não era dominada para um rei. Essa tarefa era dominada a um sacerdote. O que Uzias queria fazer? Ele queria ser mediador na casa de Deus. E aqui mora um perigo de pessoas que foi dominado por essa síndrome de Uzias. Pessoas com nome, com fama, porém se tornou desobediente a ponto de entrar na casa de Deus e dizer: só vai acontecer uma coisa se eu pregar, só vai acontecer uma coisa se eu cantar, só vai acontecer alguma coisa se eu trazer o fogo. Mas, irmãos, eu preciso te dizer, é por causa dele que estamos aqui. O culto é para ele, o louvor é para ele, a palavra é dele. Aleluias. Quando a soberba toma conta de corações, eu tenho que tomar cuidado para que meu nome não seja acima de Deus. O texto a qual lemos no verso 5 apontou: enquanto ele buscava Deus, Deus o abençoara. Porém, quando lemos no verso 16, o verso 16 diz: mas quando já se fortificou, seu coração se exaltou para a sua própria ruína, e ele cometeu transgressão contra o Senhor, o seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ei, irmão, eu preciso te dizer, não adianta você ter nome, não adianta você ter fama, mas você é desobediente diante a lei do Senhor. Não adianta você ter cargo, não adianta você ter diploma, mas se o seu coração for soberbo diante de Deus. Tem pessoas que lá fora eram João ninguém. Deus resgatou ele através da graça. Deus cuidou dele. Foi ele receber um pouquinho de honra. Ele acha que é o maioral aqui dentro. Mas estamos aqui exclusivamente por causa de Jesus Cristo. Ele que merece toda a honra, ele que merece toda a glória. Aleluias. Uzias se exaltou a ponto de queimar incenso no altar do incensário. E o texto, ele me confronta, porque essa síndrome de Uzias tem dominado a nossa geração. Tem pessoas que é escolhida por causa do nome, tem pessoas que é escolhido por causa da fama. Muitos líderes religiosos, ele tem trazido para a casa do Senhor pessoas com nome, com fama, mas desobedientes. Mas Deus procura pessoas com obediência, que levam a obra dele a sério, que não tem o coração soberbo, que não tem o coração distante. Aleluias. Tem pessoas que se auto-intitulam um mediador. Se eu cantar, o céu desce. Se eu pregar, a casa vira. Ei, irmão, não passamos de esterco, não passamos de móveis velhos, se não for a graça para nos usar. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Tem muitas pessoas querendo tomar o papel do Espírito Santo. Quem faz é Ele, quem opera é Ele. Nós só somos objetos. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente que tem nome, tem fama, mas Deus já rejeitou há muito tempo, porque a soberba e a desobediência bateu no coração. Aleluias. Uzias achou que poderia fazer o que ele bem quisesse, mas o verso 17 diz:
Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens de grande firmeza, e resistiram ao rei Uzias. Aleluias. Faltam no nosso meio líderes de firmeza, líderes que começam a limpar essa bagunça de gente que tem nome, gente que tem fama, mas é desobediente, mas que a gente venha ter firmeza e tirar essa gente suja do nosso altar. Aleluia, aleluia. Ganhou nome, ganhou fama, até o Senhor ajudar. Só ganhou porque o Senhor ajudou. Mas quando se torna extremamente poderoso, acha que pode fazer o que quiser. Mas o texto diz: e resistiram ao rei Uzias, dizendo: não é teu direito, Uzias, queimar incenso diante do Senhor. Aleluias, aleluias. Falta gente de firmeza no nosso meio. Obreiros, líderes. Aqui vai um alerta para nós, que não vemos olhar para nome, que não vemos olhar para fama, que não vemos olhar para status, mas que vemos olhar para obediência. Vamos resistir. Homens de grande firmeza resistiram os dias. Aleluia. Essa síndrome tem dominado nossas igrejas. Muito obreiro, carne de pescoço, estuda um pouquinho e quer desmerecer os pequenos. Muito líder arrogante e soberbo que não olha para obreiro fiel e obediente. Mas Deus, através da tua palavra, Ele me diz que venhamos resistir essas pessoas que só têm aparência e venhamos olhar para o coração obediente a Deus. Aleluia. Não adianta ter diploma e ser desobediente. Não adianta cantar afinado e ser desobediente. Não adianta cantar bem e ser desobediente. Não adianta ter um cargo e ser desobediente. Deus, Ele vê o nosso coração. Aleluia. Aleluia. É culto de ceia, é culto de reflexão. Se não está gostando, reclama com o pastor depois. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração é essa. Está na hora de começar a arrumar essa bagunça. Aleluia. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na mão para queimar incenso. Enquanto se indignava contra os sacerdotes, a lepra apareceu na sua testa. Aleluia. Deus estabeleceu uma liderança. Deus estabeleceu para nós líderes, para nos guiar pelo caminho certo. Não adianta ser soberbo, não adianta ter desobediência. Temos que fazer aquilo que o nosso coração foi reclinado, que é obedecer exclusivamente à ordem de Deus. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele. Ele que já estava leproso na testa, com grande pressa o lançaram para fora. Ele também se apressou em sair, pois o Senhor feriu. Está na hora de a gente ter comunhão e ter o coração em santidade e começar uma limpeza na casa do Senhor, porque tem muita gente com nome, com status, com fama, mas é sujo. O Senhor já rejeitou, está leproso. Aleluias. Uzias, ele prosperou Judá. Uzias foi um grande rei até se tornar soberbo. E aqui vai um alerta para nós. Como está a sua vida hoje?
Que toda soberba em nome de Jesus venha cair por terra. Que toda desobediência venha cair por terra. Que venhamos ter um coração limpo diante do Senhor. Aleluia. É de se preocupar. Um rei, alguém que o Senhor levantou, alguém que o Senhor ajudou, se perdeu na estrada. É isso que acontece com muitos crentes. Começam bem, Deus abençoa, Deus começa a usar com graça, mas ele vai se corrompendo ao ponto de seu coração se ensoberbecer. E a soberba é um dos piores sentimentos que podemos ter no nosso coração. Aleluia. Ei, pregador, não é você que faz nada, você só é instrumento. Ei, cantor, não é você que faz nada, você é apenas instrumento. Ei, obreiros, não é você que opera, é o Espírito, você é apenas instrumento. Mas eu preciso te dizer, enquanto o Senhor foi o foco da sua vida, Ele vai te usar, Ele vai te usar, Ele vai te usar. Como está a intenção do seu coração? Aleluia. Como está o seu coração diante do Senhor esta noite? Precisamos se comportar com obediência na casa do Senhor. Ei, só faz aquilo que Ele pediu para você fazer. Ei, só faz aquilo a qual a sua função foi estabelecida. Não adianta você querer fazer o que você não foi chamado. Deus estabeleceu uma hierarquia no templo. É o sacerdote que se aproxima do lugar do Santo dos Santos. Não é qualquer um. E aqui dentro também temos hierarquia. Então fique no lugar que você foi chamado. O mesmo Deus que levanta é o Deus que abate. O mesmo Deus que usa é o Deus que para de usar. O mesmo Deus que usa com a graça é que tira a graça. Mas eu preciso te dizer, Ele ainda é o Deus que perdoa. Que toda soberba hoje caia por terra. Aleluia. Uzias significa minha força é Jeová. Mas tem pessoas que estão andando pela própria força. Tem pessoas que têm nome, mas Deus já não está usando há muito tempo. E eu preciso, nesta noite, te confrontar com essa verdade. Ainda há tempo de termos um coração limpo diante da presença do Senhor. Hoje é a noite da comunhão. Hoje é a noite do sangue que limpa, que purifica toda lepra, todo pecado. O sangue de Jesus ainda limpa. Aleluia. Aleluia. Uzias se ensoberbeceu a ponto de querer queimar incenso no templo, mas resistiram ao rei Uzias, homem de firmeza. Aleluia. Uzias ficou leproso. Aleluia. E a lepra de Uzias foi bem na testa para ele ver que o Senhor envergonha.
Por isso que quando Isaías, lá no capítulo 6, ele fala: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que Isaías estava dizendo? A terra estava abalada porque uma referência se corrompeu, mas o céu, ele não tem corrupção. O céu, ele é santo, ele é limpo. O Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono. Verso 23: e Uzias descansou com seus pais, e o sepultaram no campo do sepulcro que era dos seus reis, pois disseram: ele é leproso, e Jotão seu filho reinou em seu lugar. Aleluias. Que a nossa fama não venha a ser de leproso, que a nossa fama não venha a ser de sujo, mas que a nossa fama venha a ser de servos humildes, prostrado à presença do Senhor. Ei, Uzias, se o Senhor não te abençoar, você não é ninguém. Ei, Uzias, se o Senhor não te usar, você não é nada. Ei, Uzias, deixa a soberba hoje. Aleluia. Aleluia. Que o nosso coração venha se purificar nesta noite na mesa da comunhão. Que toda soberba que há no nosso coração, que toda síndrome de Uzias que cerca as nossas vidas a ponto de nos tornar soberbo, venha cair por terra hoje. A minha esposa vai louvar e eu quero orar por você. Se coloque de pé. Aleluias. Nesta oração, eu quero que você ore. Me liberta-me de mim, Senhor. Eu quero ser a sua casa. Oh, aleluias. Que nada venha nos roubar do foco da presença de Deus. Que nenhum sentimento a qual vem para nos separar da graça venha nos distanciar de Deus. Aleluias. Nesta noite eu oro pelo seu coração. Oh, Espírito da verdade, tudo aquilo que tem nos afastado de ser humildes, tudo aquilo que tem nos afastado, ó Senhor, da tua graça e da tua presença, ó Pai, neste momento venha cair por terra. Ó Espírito Santo, todo coração, ó Pai leproso, todo coração desobediente, todo coração, Senhor, ó Pai, que se afastou de ti, ó Espírito Santo, purifica, Senhor.